Olá, mamães VIPs, sejam todas muito bem-vindas à nossa live Conquistando a Obediência do Seu Filho. Hoje nós iremos falar sobre o método Conecta, esse método criado por mim para ajudar as mamães a conduzir os seus filhos na obediência e nos caminhos do Senhor, tá bom? Então fica com a gente aqui, convida aí as amigas, tá? Para que ninguém fique de fora da nossa live especial hoje, que nós também iremos lançar as nossas consultorias individuais. Isso mesmo, então você de qualquer parte do mundo pode ter acesso às nossas orientações, aos nossos encaminhamentos, e a gente vai explicar bem direitinho, detalhadamente o que é que vai ter nesse método, tá bom? Então, fica com a gente, convida aí as amigas para que ninguém fique de fora, tá? Bora lá, deixa eu colocar aqui o título. Como conquistar a obediência do seu filho. Nós já vimos numa série de lives falando sobre isso. E hoje em especial, né, a gente não podia deixar de lado essa questão das mamães que têm enviado tantas solicitações para nós. Deixa eu fixar aqui o comentário. Muitas mamães me perguntaram como ia ser esse atendimento, se eu iria atender de forma presencial, se ia atender em consultório, onde seria. Então hoje a gente vai passar todos esses detalhes, mas primeiramente eu gostaria de passar para vocês as super dicas e o passo a passo, que realmente foi o que me trouxe até aqui, né? Esse divisor de águas, tanto na vida do meu filho, na minha vida, como na vida da minha família como um todo, tá? Sejam todas bem-vindas, quem tá chegando agora, Joélida, sejam todos bem-vindas. Vamos convidar as amigas. Adriana, sejam todos bem-vindos. Então, mamães, bora lá. Nós já vimos de uma série falando sobre esses assuntos, a questão da desobediência dos filhos, ela realmente é uma questão muito complicada, quando a gente não sabe como agir, tá certo? Porque muitas mamães têm tratado a questão da desobediência como se fosse uma questão pessoal, que a criança enfrenta os pais para disputar ou para chamar a atenção. Mas aí nós precisamos entender algumas questões que estão relacionadas diretamente à questão da obediência dos filhos, certo? Para quem ainda não me conhece, me chamo Viviane Pereira, sou mentora de mães e assistente social. Estou há mais de 10 anos acompanhando famílias, então venho aí com uma longa experiência de diversas situações, de questões familiares. Então, a minha especialidade é realmente ajudar as famílias a fortalecer os vínculos, a melhorar essa convivência e resolver os problemas, né? E também sou casada com o Renato, meu esposo, ele acompanhou toda essa jornada, né? Na minha busca por descobrir um método, um caminho que me fizesse conquistar a obediência e o coração dos meus filhos. Porque quando a gente se vê mãe, os filhos eles não nascem com um manual de instruções, né? Então a gente acaba tendo que se virar para buscar esse conhecimento. Então, esse conhecimento, ele não pode ficar só para mim, né? Nós temos essa obrigação, né? De também, não seria nem a palavra obrigação, nós temos essa, digamos assim, esse desejo, essa alegria de compartilhar também com outras mamães como foi que eu consegui conquistar a obediência dos meus filhos e de que forma isso se tornou um método, o método Conecta, tá? Então nós vamos iniciar aqui. Já me apresentei para quem não me conhece, né? Sou Viviane, sou mentora de mães. Estou aqui com essa missão de conduzir você, de ajudar outras mamães a conduzirem os seus filhos à obediência e aos caminhos do Senhor. Porque de nada adianta que a gente busque apenas a obediência pela obediência. Porque a obediência ela não é um fim em si mesma. A gente quer que os nossos filhos obedeçam para quê? Qual é o nosso maior objetivo, né? Então, nós precisamos refletir sobre isso. E aí, muitas mães me perguntam, mas Viviane, meu filho faz muita birra,
dá muito trabalho, dá trabalho para comer, dá trabalho na hora de dormir, é uma chateação. Como é que você vem me dizer que criou um método e que eu vou alcançar a obediência do meu filho se ele passa dias e dias dentro de casa sem falar comigo? Pois é, mamãe, eu vou te dizer que esse método existe, que essa solução existe. Hoje mais cedo eu coloquei um texto aí no Instagram falando sobre isso. Muitas mamães estão passando situações difíceis, complicadas com seus filhos em casa, às vezes com o cônjuge, discordam em relação ao método de educação dos filhos e estão aguardando muitas vezes que a solução venha bater em suas portas. Mas ela não vai chegar se você não se abrir e não buscar esse conhecimento, essa ajuda. Então, aqui na internet nós sabemos que tem diversos profissionais trabalhando nessa área, porém, eu estou aqui para apresentar um método que não é simplesmente científico ou baseado em livros. É um método que foi validado por mim, por algumas outras famílias também. E na prática, a gente como mãe, a gente sabe exatamente o que funciona com os nossos filhos e o que não funciona, tá certo? Então nós sabemos que na prática é onde a gente vê se a teoria funciona ou não. Então gostaria de convidar vocês, sejam todas bem-vindas, Flávia, Alzimar, Célia, Renata, todas bem-vindas. Vou continuar aqui com o nosso roteiro, porque eu queria muito que você, que chegou aqui nessa live hoje, já saia com insight, já saia com algo para você também aplicar, tá certo? Então, quando nós falamos que é possível conquistar a obediência dos filhos, nós não estamos falando de algo que vai acontecer de forma mágica, né? É um processo. Porém, para que você tenha sucesso nesse processo, você precisa conhecer o caminho, né? Renata aí, que também é especialista na área da infância, ela que já também acompanhou diversos casos, a gente sempre troca muita figurinha, livros, enfim. Porque a gente sabe que muitas coisas na prática, a gente começa a aplicar e a gente vai ter resistência dos nossos filhos, e isso vai levar um tempo. E se a gente não souber, não tiver certeza que estamos caminhando no caminho certo, nós iremos desvanecer, nós iremos desistir nos primeiros obstáculos, tá certo? Então, quando a gente caminha em busca de conquistar a obediência do filho, a gente não está buscando a obediência em si mesma, como eu já disse. A gente busca que ele nos atenda, que ele nos obedeça, porque nós precisamos encaminhar ele na vida, né? Como a gente costuma falar aqui no Nordeste, encaminhar na vida, né? É uma educação para a vida. Como você vai conduzir alguém no caminho se ela se recusa a andar pelo caminho? Então, quando nós queremos que os nossos filhos conheçam a Deus, que eles sigam nos caminhos do Senhor, como eles vão seguir se eles não nos obedecem em comandos simples, né? Em orientações simples, né? Vá tomar banho, vá, né? Tá na hora de almoçar, essas coisas. Se eles não obedecem em situações simples, como é que vai funcionar dele seguir as suas orientações no que diz respeito à condição da vida e da alma dele? Né, mamães? Então, quando a gente fala em obediência, ela é a grande chave para o que virá, para toda a vida de uma criança. Então, como eu falei aqui, nós podemos sim, devemos acreditar que existe solução. Eu estou aqui para dizer isso para vocês, porque antes de iniciar a live, até eu estava colocando diante de Deus isso. Eu sabia que tudo que eu vivi não tinha como ser algo só para mim. Havia um propósito. E hoje eu estou aqui para contar para vocês onde foi que eu errei, como eu consegui consertar e já passar para vocês aí tudo que vai ter no nosso método Conecta, tá bom? Então, bora lá. Foram muitos anos de estudo, muitas dores, muitas questões complexas, né? No offline eu também trabalhava ainda quando eu tive o primeiro filho. Comecei a trabalhar, ele tinha 7 meses, então eu precisei contar com o auxílio de algumas pessoas, depois da creche, da escola e assim por diante. Mas, no geral, tudo volta para a mãe, né? A gente precisa saber conduzir o nosso filho
para que na escola ele vá bem, para que na sociedade ele vá bem, para que em tudo ele vá bem. Então é muito difícil quando a gente não tem um caminho, quando a gente não sabe para onde ir ou por onde ir. Por quê? Porque a gente, tudo que qualquer pessoa fala, a gente vai aplicando e muitas vezes não funciona, tá? Então, por isso a importância de um método, você seguir um método de alguém que já testou, já validou e sabe que isso funciona. É tão interessante isso porque quando os gêmeos nasceram, eu tive muita dificuldade em relação a algumas questões que já estavam pendentes, né, com Pedro, e eu percebi que se acirrou assim de uma maneira gigantesca, né, porque quando chega o irmãozinho, as crianças demandam mais atenção, muitas vezes fazem cenas para chamar atenção, e algumas coisas aconteceram comigo que eu vou colocar aqui para que vocês digam se vocês já passaram por situações semelhantes. O que é que acontece quando a gente vai perdendo a autoridade com os nossos filhos? A gente perde não apenas a obediência, mas a gente perde o nosso lugar como mãe, como pai na vida dos filhos. Vocês já pararam para refletir que quando os nossos filhos eles começam a nos desobedecer, eles começam a nos desrespeitar, isso é um processo que respinga em todas as áreas da vida dele? Geralmente, a criança quando ela faz isso, ela já de alguma maneira está tentando demonstrar para os pais de que ela pode viver bem sozinha, né? E nós precisamos entender que uma criança ela não tem maturidade para saber o que é bom ou ruim para ela. Então, por isso, o nosso papel como pais e mães é tão importante. Nós quem vamos apresentar o mundo a elas, nós quem vamos apresentar o que é bom e o que é ruim, nós quem vamos ensiná-las o que é pecado. E quando a gente fala disso, a gente tem a responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, de apresentar a elas quem é Deus. Então, como é que alguém, um ser humano, obedece a Deus se ele não obedece aos seus próprios pais que ele está vendo? Então, mamães e papais, aqui a minha fala isso é muito sério. Nós precisamos entender que a obediência ela não tem um fim em si mesma. Se nós queremos conduzir os nossos filhos para uma vida plena, uma vida com valores e virtudes aqui, e que ela tenha um entendimento do que é a vida eterna, nós precisamos conquistar a obediência deles o quanto antes. Enquanto mais cedo a gente consegue conquistar isso, vai ser uma questão, como eu disse no início. Mas, Viviane, isso é fácil desse jeito. Meu filho me desobedece, grita, me faz vergonha. Olha, pense no moído. Aí você vem dizendo que eu vou conquistar a obediência dele e vai ser fácil assim. Entenda. Você vai descobrir o caminho. Você vai descobrir os vilões que roubam a sua obediência. E você vai começar a aplicar. E você vai começar a ver resultados. E quando você começar a ver resultados, não significa que um dia ou outro pode ser que ele volte a cometer as mesmas coisas ou que você perca a paciência e volte a gritar. Mas você sabe o caminho. Eu conversando aqui inclusive com minha cunhada, né? Ela é a especialista nessa área aí já há bastante tempo, trabalhando com crianças, inclusive crianças com deficiência. E a gente vê que não é fácil, muitas vezes, para uma mãe lidar com isso, né? Quando eu me direciono a mães e mulheres, eu estou falando de algo muito específico, porque nós passamos a maior parte do tempo, na maioria dos casos, a mulher ela assume esse papel, né, em tempo integral, mesmo trabalhando fora, mas a nós foi dado essa questão aí em relação à educação dos nossos filhos. O papel do pai é diferente e não adianta a gente querer igualar. O papel do pai, do sacerdote no lar, ele é um papel diferente. Não quer dizer que ele seja um papel que confronte com o papel da mãe. Pelo contrário, ele é um papel que se complementa com o nosso papel. Na verdade, o nosso papel de auxiliadora complementa essa autoridade que o nosso marido tem, que o pai da criança tem. E para que vocês entendam, isso é tão real que a mãe, quando ela está grávida, quando ela está com o bebezinho lá na barriga, se ela quiser, se ela decidir que ela não vai apresentar autoridade ao filho,
Se ela resolver tirar a autoridade do pai, quando aquele bebê nascer que perguntar quem é o meu pai, ela vai dizer: o seu pai é um Zé Ninguém. O seu pai não manda em nada aqui. Porque a nós nos foi dada essa, digamos assim, essa oportunidade, esse privilégio de gerar. Então a mulher, ela pode apresentar uma autoridade ao filho, ela pode anular a autoridade do pai da criança, do cônjuge, né? Então é muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente, como mãe, a gente tá totalmente desautorizado, sem moral. Os filhos estão pintando e bordando e a gente não sabe de onde vem a desobediência do filho. Mas muitas vezes a gente não tem apresentado figuras de autoridade na vida dele. Então, quando pergunta, e cadê meu pai? Ah, aquilo é um cachaceiro, aquilo é um sem futuro, ah, aquilo é um troço. Então, assim, quando a gente fala de autoridade na vida do filho, a gente constrói isso na vida deles. E em relação a nós também, como mães. Então, quando eles não têm essa autoridade construída na mente deles, é muito mais delicada essa questão do obedecer. Tá certo? Porque a criança se coloca no centro do mundo e do universo e ela acha que tudo gira em torno dela. Então, por isso, a importância de nós aqui refletirmos sobre esse nosso papel como mães, como mulheres e como apresentar aos nossos filhos a autoridade e o que deve ser respeitado em relação aos limites, tá certo? Isso com amor, né, minha gente? Que não é... Tô ensinando aqui o método da palmatória, não. Minha gente, sejam todas bem-vindas. Estou vendo que tá chegando muita gente. Cris, Thaís, Marília, Paz do Senhor Marília, doutora Poli, Gil. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos hoje falando sobre como conquistar a obediência de seus filhos e iremos apresentar o nosso método exclusivo, o método Conecta, que nós criamos com base em vários anos de estudo e também de aplicação de todos esses métodos na realidade em que nós vivemos, com os Gêmeos e Pedro, né? Então, nós temos esse método como um passo a passo, uma forma de sistematizar e facilitar que outras mães também possam aplicar. No início da live, quem não assistiu vai ficar salva, pode voltar. Eu contei um pouco sobre como foi essa minha descoberta, né? E agora eu vou dizer alguns erros, vou contar algumas coisas que eu fazia para que vocês percebam se vocês estão nesse caminho também, tá? Quando a gente fala de conquistar a obediência do filho, geralmente em algum momento a gente tá com algumas arestas que não percebem. É bem mais fácil para sua mãe, para uma avó, uma tia, alguém de fora perceber que nós estamos sem autoridade do que nós mesmos, tá? A gente só percebe muitas vezes quando a gente passa por uma situação muito grande de vexame, de vergonha. Não sei se já aconteceu com vocês, de o filho não obedecer e você, tipo assim, acabar reagindo de forma enérgica e perdendo a paciência e perdendo a compostura e todo mundo percebendo. Então, geralmente, quando a gente vem perceber que a gente perdeu a autoridade com os nossos filhos, o negócio já está bem longe. Então, por isso, a importância de que a gente fale sobre isso aqui agora, né? Alguns erros que eu cometi era a questão do alterar a voz, né? Geralmente, a criança ia falando, né? Falava uma birra, não vou fazer, não quero fazer. E aí, como a doutora Poli tá dizendo, é justamente isso. A nossa reação é tão desproporcional quando a gente tá sem autoridade, que a gente olha para a criança e pensa, não, como é que você desse tamanho vai me desautorizar, né? E muitas vezes se pega uma chinela e certo dia eu presenciei uma situação, a criança ia sofrendo um acidente e a mãe... Ali naquela circunstância, todo mundo vendo que a criança saiu correndo sozinha. E ela pegou a chinela e saiu com a chinela assim, correndo atrás da criança. E a criança correndo. E aquela cena, parecia uma cena de filme. E eu assistindo e lembrando, né? Meu Deus, como, assim, isso é uma realidade de muitas mães. Todas nós, em algum momento, passamos por alguma situação que a gente olhou para a criança e pensou, como pode uma criaturinha deste tamanho me desafiar assim? Quem já passou por uma situação dessa, coloca aí, eu. Minha gente, acontece.
Por que acontece? Porque a criança ela não tem maturidade para entender o que é que a gente tá fazendo. E muitas vezes a gente, como adulto, tá errando na maneira de conduzir a birra, ou a causa e a consequência, quando os filhos fazem alguma coisa errada. Então a gente age de forma exagerada e a criança faz a gente passar vergonha, né? Doutora Paula já passou aí por isso, sabe como é. Então, mamães, mais alguém aí já passou por essa situação de falar e aumentando a voz, falar mais alto, gritar. E enquanto mais você fala mais alto, pior a situação fica. Quem já passou por isso aí? Coloquem aí, mamães. Quem já se sentiu cansada, desvalorizada, muitas vezes se sentindo feia, que não tem tempo para se cuidar, que o filho não tem pena de você. Quem já se sentiu assim? É interessante que eu ouvi uma mãe falando certa vez, ela olhou e disse, minha filha é tão boazinha, ela é estudiosa, ela só tem um defeito, é assim, sabe? Ela não tem pena de mim. Eu já percebi, quando eu fico doente, ela nem vem perto de mim para saber se eu tô viva ou morta. E não é um caso isolado ou outro, são muitos casos. Eu atendi um caso que eu fiquei particularmente muito chocada. O caso de uma mãe que ela estava em um estágio terminal de câncer. Uma situação muito delicada. E os filhos mal chegavam perto dela. E na situação eu cheguei próximo, eu conversando com ela, né, tentando ver alguns encaminhamentos de saúde para ela. E eu vi quando passou um dos filhos e a avó disse, venha cá por favor. E eu fiquei observando aquela cena e ela disse, minha filha, eu tenho que chamar por favor e tenho que chalerar muito, porque eles não estão nem aí. Nem pra mãe, nem pra situação, nem pra nada. Então, mamães, quando eu falo aqui sobre a obediência dos filhos, eu estou falando sobre o seu futuro e sobre o meu futuro. Estou falando sobre o futuro da nossa geração. Se nós não ensinamos os nossos filhos a entender o que é autoridade, o que é hierarquia, o que é certo, o que é errado, o que são os limites naturais da vida, nós estamos apenas guardando uma bomba dentro de uma caixa que ele vai explodir em algum momento. Então, quando eu falo de situações que eu passei, se eu fosse ficar aqui contando hoje, seria não teria fim. Porque eu já vivenciei situações muito tristes em ver que aquela criança que não recebeu, que não foi ensinada, que não recebeu aquele ensino, aquela instrução sobre obediência, aquela instrução sobre amor e limites, ela cresce e vira um adulto. E quando vira um adulto sem ter essas características de afeto pelos pais, é terrível, porque se tornam os maiores inimigos dos pais. Você sabe o que é um filho se tornar o maior inimigo do seu próprio pai, da sua própria mãe? Eu já ouvi uma criança dizendo, quando eu crescer eu vou matar minha mãe. Isso é terrível, mas acontece. E o que será que tem sondado os pensamentos dos nossos filhos? Será que a gente sabe? O que será que seu filho diria a alguém sobre você hoje? Se perguntassem, como é a sua mãe? Me descreva quem é a sua mãe. Como você acha que o seu filho te descreveria para uma pessoa estranha, que não te conhece, que não iria contar para você o que ele disse? Então, mamães, quando eu falo aqui sobre obediência, eu estou falando de algo muito profundo. Eu não estou falando da obediência para fazer tudo que você manda como um empregado, não. Eu estou falando de algo profundo que é para a sua vida e para o futuro de sua família, tá? Tem alguns comentários aqui. Doutora Paula disse, muitas vezes nem a criança nem nós temos maturidades para isso. Pois é. Por isso, mamães, que é tão importante hoje que vocês estejam aqui ouvindo. E eu acredito que muito mais virá. Porque quando a gente aprende o caminho, você não vai perder tempo e nem vai quebrar a cabeça, nem vai ficar chorando, nem vai ficar se culpando. Quando você aprende o caminho, você vai andar nele. E quando você errar, você vai se arrepender, você vai chorar, mas você vai dizer, pronto, eu vou voltar de volta pro caminho e tá tudo certo. Agora, quando você tá trilhando aí na educação dos seus filhos sem destino, a culpa, o remorso, o arrependimento, eles vão ser sempre presentes.
Porque toda vez que você vê seu filho em uma situação com o filho de outras pessoas, você vai observar a diferença. Quando uma criança ela não é conduzida, quando ela é entregue a si mesma, quando ela faz só o que quer, ela é uma criança que todas as pessoas ao seu redor percebem que é uma bomba chiando. É só uma questão de tempo para explodir, tá certo? Doutora Polly disse, não fomos ensinadas a ser mães. Justamente, essa nossa geração, ela sofre com os reflexos de toda a revolução que a gente teve aí no mundo das mulheres. Nós tivemos uma revolução em que é super valorizado que a mulher trabalhe, que a mulher tenha uma carreira, que a mulher se desenvolva financeiramente, que ela seja muito bem sucedida. E muitas vezes culturalmente menosprezado o papel de uma mãe que educa, né? Ou aquela que se desdobra muitas vezes para conciliar uma carreira e a educação dos filhos. Muitas vezes é colocado como uma mãe neurótica. Não sei se já aconteceu com vocês. Vai dizer, você é muito preocupada demais, né? Neurótica. Pra quê, menina? Vai viver sua vida e tal. Os filhos vão crescer. Minha gente, 2 exemplos super interessantes recentemente que eu escutei. Eu não vou me preocupar com minha filha, nem trabalhar pra deixar nada pra ela. Porque depois ela vai conhecer um carinha qualquer aí e ela vai me deixar. Ela vai embora e eu vou ficar abandonada. Então, quando você, mãe, pega o seu filho e projeta nele um futuro terrível, você está semeando, você está construindo um cenário para que isso aconteça, né? Na mente da gente tem um poder, né? Um poder que muitas pessoas desconhecem. Eu estou estudando aí com a doutora Polly na mentoria de mentes blindadas e a gente já tem visto isso. E é muito verdade. Outra época, quando eu estava para me afastar do trabalho, num período, uma fase assim que estava muito crítica, eu conversando com a pessoa e ela me explicou assim, ela disse, não se afaste do seu trabalho não, sabe por quê? Porque olha só o meu exemplo, eu sofri muito para conciliar o trabalho e os filhos e eu não me afastei. E o que é que acontece? Levava eles para a escola, para a creche, consegui alguém para ficar com eles e fui levando. E o que é que aconteceu? Hoje, nenhum estão em casa. Eu fico sozinha com a cachorra. E ela dizendo, um prefere ir para casa da namorada, outro para casa da avó, outro para não sei aonde, e eu continuo sozinha. Então, assim, muitas vezes a gente não tem refletido sobre as nossas ações e a gente acha que vai acontecer isso com todo mundo. Quando a gente ensina os nossos filhos que eles não precisam de nós em fase nenhuma da vida deles, a gente está estabelecendo um padrão. E isso vai refletir lá no nosso futuro bem breve. Então é importante, eu não estou dizendo aqui para todo mundo abandonar o trabalho e ficar só em casa cuidando dos filhos, que isso não é possível em todas as realidades, mas que nós possamos tentar conciliar esse nosso papel de mãe, esposa, né? Muitas vezes, algumas eu sei que são mães solteiras que dão conta aí, tem que se virar muitas vezes para trabalhar, para dar conta da criança, o pai é ausente, não atende com o seu papel muitas vezes, nem financeiramente, nem afetivamente. Então, por isso a importância da gente buscar, né? Ocupar esse lugar no coração e na mente dos nossos filhos, para que eles não sejam furtados de nós. Porque hoje a palavra é essa, né? Os nossos filhos, eles estão sendo roubados de nós, por cada influência que alcança o coração deles, tá? E aí, muito mais gente chegando. Flávia também é uma profissional aí que atua na área da convivência familiar, também é assistente social e ela sabe bem, né? Flávia do Sabor Materno. Sabe bem do que eu tô falando. Tess chegou, seja bem-vinda. Flávia colocou aqui no comentário. Eu sou assistente social e meu esposo policial militar. Nos nossos atendimentos, nos deparamos diariamente com a fragilidade das famílias. Há muito desrespeito dos limites e falta de Deus nas famílias. Corrigindo, falta de limites, né? Então, minha gente, é essa questão de Deus nas famílias. Irmã Alzimar tá falando, estão terceirizando a educação dos filhos, justamente. É uma grande questão, né? Existem momentos na vida dos nossos filhos que eles vão viver fases, assim como nós, como mulheres.
Nós vamos viver fases em que os nossos filhos vão estar pequenos, eles vão precisar de uma rotina, de uma hora de acordar, de uma hora de dormir, de uma hora de se alimentar. E vão existir fases em que a criança vai crescer, ela vai desenvolver uma certa autonomia, ela vai ir para a escola, um horário. Vai existir um período em que a criança vai ir na casa da avó, ficar um pouquinho, tudo tranquilo. Porém, existem fases que quando a gente muitas vezes olha, a criança tá fazendo tudo que quer, tá entregue a si mesma, tá super desobediente. Então a gente precisa refletir sobre toda situação e toda fase que a gente tá passando. Tá indo bem, mamãe? O filho tá obedecendo, tá com comportamento ok? Beleza. A gente precisa ir conduzindo. Mas existem fases de que não vai dar certo, né? Eu vivenciei isso aqui na prática. Houve fases que eu vi que não ia dar certo e eu tive que dar uma pausa nos meus projetos profissionais para dar uma atenção a eles. Porque para mim não adianta nada eu estar aqui na internet falando alguma coisa, construindo alguma coisa ou no meu trabalho aqui no presencial se eu não estiver vivendo. Porque a coisa mais importante que nós temos, ela está aí. São os seus filhos, são os meus filhos. Ninguém vai fazer o que nós devemos fazer na vida deles. Ninguém. Então, se a gente não ocupar esse espaço no coração e na mente deles, ninguém vai fazer, tá? Então, como eu tava falando aqui, voltando aí para contar aqui meus erros, gritava, perdia a paciência, achava que ninguém me valorizava, às vezes que meu filho não tinha pena de mim, às vezes eu achava que eu temia pelo futuro, pelo que pudesse vir, só que eu não sabia como alcançar o coração dele. Quando fala a questão de Deus aí, falta Deus nas famílias. Muitas vezes falta a gente traduzir quem é Deus dentro da nossa casa. Muitas pessoas têm um jargão aí que diz assim, eu criei meu filho na igreja e ele não quer saber de nada de Deus. Criar filho na igreja não significa que você está conduzindo o coração dele, necessariamente. É uma parte. Mas a outra parte que a gente tem na vida deles em casa é traduzir esse evangelho que a gente acredita, essa palavra de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? Você tira momentos para orar, você tira momentos, você não falta um culto. Mas na sua casa, você não consegue lavar a louça, você não consegue varrer a casa, porque tá cansado, tem que assistir a novela das 8, das 9, das 10. Não pode perder o Big Brother, né? Então, não pensem que se a gente quer falar de Deus para os nossos filhos, se a gente quer mostrar um caminho a eles, que a gente vai conseguir fazer isso com palavras, não. Essa foi a primeira constatação que eu tive. Quando eu via que eu estava falando alto, na verdade eu demorei para perceber que eu gritava, que eu falava, que eu me alterava. Eu demorei muito para perceber isso. Eu demorei anos. Tá aqui, doutora Paula falando, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, nenhum. Nós somos o primeiro Deus na vida de nossos filhos. Eles veem Deus através de nós. Isso é interessante, essa colocação da doutora Polly. Como eles verão a Deus se a gente é a pessoa mais próxima deles, que falam sobre Deus, como é que eles nos veem? Eles nos veem como a pessoa mais importante para ser o exemplo de Deus, do Deus que a gente acredita, né? Eles não vão conseguir enxergar Deus sem antes ver através das nossas atitudes. E essas atitudes são o quê? Essas atitudes são cotidianas. O nosso Deus é um Deus de ordem. Será que essa ordem tem chegado na nossa casa? Será que a nossa casa está ordenada? Será que a gente passa o dia reclamando porque caiu um pingo de coisa no chão, porque a criança está bagunçando? Será que a gente está reclamando? Eu tinha um hábito muito forte de começar a cantar toda vez que Pedro, logo no início, Pedro vinha com 1 milhão de perguntas e assim eu tava sem paciência, aí eu começava a cantar. E na minha mente eu achava que eu tava louvando a Deus. E quando a gente passou por um acompanhamento, fomos pra psicóloga e tudo, eu comecei a ver
que tipo assim, eu estava fugindo de resolver um problema, eu estava fugindo da situação. E ela mesma me disse, você já imaginou quando ele fizer a mesma coisa, que você falar com ele, ao invés de ele lhe responder, ele começar a cantar? Esse não é um louvor a Deus. Isso é um roteiro de fuga. Então, muitas vezes, nós estamos usando Deus de escudo, mas nós temos tido dificuldade de viver isso aí. Então, quando foi que eu descobri que eu gritei? Quando foi que eu descobri que eu gritava? Quando eu percebi que o meu filho respondia desproporcionalmente, né? E eu pensei, não pode, não vamos aceitar isso aqui. Procurei uma ajuda profissional. E aí aquela profissional muito sábia, muito calma, olhou pra mim e disse, alguém grita na casa. E eu olhei pra Renato, meu marido, quem conhece meu marido é a tranquilidade em pessoa. E eu olhei pra ele assim, eu digo, Renato não grita. Eu não grito, porque minha gente dói, reconhecer dói. Eu disse, eu não grito, doutora. Ele não grita, ninguém grita. Não sei onde esse menino aprendeu a gritar. Aí ela olhou bem séria assim pra mim e disse, alguém grita. E hoje eu tô dizendo pra vocês aí, mamãe, você que reclama que seu filho grita, eu vou dizer a mesma coisa que eu ouvi, porque doeu. Engoli isso seco, doeu. Mas como ela disse, alguém grita. E aquilo, ó, ficou na minha cabeça latejando e eu digo, mas assim, eu não faço como ele faz. Eu acho que eu falo, mas eu falo com razão. A gente erra e a gente ainda quer ter razão, né, minha gente? E aí, o que é que acontece? Eu comecei a perceber que a solução não viria se eu colocasse uma fórmula mágica em cima dele. Eu precisava traduzir esse Deus na minha vida com as minhas atitudes. E assim, minha gente, quando a gente fala aqui, não é que eu, assim, fazia tudo de errado, não. É que, assim, tipo, essas coisas mínimas a gente não percebe. A gente acha, a gente foi criado muitas vezes, assim, numa cultura de que filho para obedecer é quem fala mais alto, né? E, ou chinelado, ou isso ou aquilo, e às vezes a gente vai inconscientemente seguindo aquele padrão. Então, assim, quando eu comecei a perceber que não estava em mim o poder de mudar a mente dele, mas que eu poderia fazer alguma coisa diante daquela circunstância para alcançar ele através da minha atitude, foi quando tudo começou a mudar. E é muito interessante dizer isso, porque assim, Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, né, desenvolveu aí um estudo incrível sobre o sentido da vida. Ele diz, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando não for boa, transforme-a. E quando você não puder transformar a situação, que você mude a si mesmo, que você transforme a si mesmo. Então é isso. A gente não pode escolher pelo outro, mas a gente pode mudar a nossa atitude para atingir o outro, né? Existem muitos casais que estão na mesma situação. Meu marido não me ajuda em nada, só quer saber de jogar videogame, ficar vendo Instagram. Eu não sei o que faça mais. Você pode entrar no coração dele e mudar? Você não pode. Só Deus que tem esse poder. Mas o que é que eu e você podemos fazer para mudar as nossas atitudes e constranger o nosso cônjuge a ser, também como nós estamos sendo, a imagem e semelhança de Deus, né? Então, isso que eu tô dizendo aqui são coisas muito reais. É o que nós vivemos, é o que nós aplicamos e o que já deu muito resultado aqui. Então, que você não saia dessa live sem entender isso. Você tem o poder nas suas mãos de mudar essa situação que tá aí na sua casa. Seja com seu marido, seja com seu filho. Quando alguém perguntar quem é dos teus filhos que dá mais trabalho, feche sua boca. Feche a sua boca, porque muitas vezes nós erramos, porque nós falamos mal dos nossos filhos, nós nos queixamos e nós não temos buscado amá-los como eles são e moldar esse caráter deles para conduzir no caminho correto. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, porque
todo nosso trabalho pode estar sendo jogado no ralo por nós mesmos, através dessas atitudes, tá certo? Então, bora lá. Uma das coisas que eu percebi, que muitas mamães também me falam, que aconteceu aqui com o nosso filho, e acontece com muitas crianças que a gente também já acompanhou, é o quê? Quando o ambiente ele tá hostil, quando a mãe e o filho eles não conseguem conversar sem brigar, o que é que acontece? Que até uma mãe me perguntou lá no Rio, como é que acontece, como é que eu faço essa mágica de conversar sem brigar? Peraí que eu vou contar. As crianças, elas buscam apoio, elas buscam segurança em outras pessoas. Às vezes em avós, às vezes em tias, às vezes nas amizades. Então, o que é que acontece com a criança? Ela prefere ficar em outros ambientes do que ficar em casa. Por quê? Porque é natural do ser humano que a gente queira fugir do conflito. É difícil enfrentar. E se a criança ela tiver a oportunidade, ela vai fugir para casa dos avós. Tem casos já que eu acompanhei que a mãe disse: eu deixei meu filho na casa da avó porque eu precisava trabalhar. Só que agora o menino cresceu e ele não quer mais voltar para casa. O que fazer? Né? Então é um processo. A criança ela foge porque ela busca aconchego, ela busca a aceitação. E essa aceitação que ela busca muitas vezes é a aceitação não de quem ela é, mas de... Quer dizer, não é uma aceitação apenas das atitudes delas, erradas, mas uma aceitação de ser quem elas são. Porque quando uma criança ela questiona muito, ela bate muito de frente com os pais, ganha logo o rótulo de criança problemática. Você é a ovelha negra da família. Que isso é uma coisa que jamais a gente deve dizer. Mas muitos falam. Você é a ovelha negra, você só me dá problema, você só me dá dor de cabeça. Então as crianças cansam de viver num ambiente hostil e de guerra e de conflito. Então por isso que muitas vezes eles buscam em outros ambientes essa aceitação que eles não encontram em casa. E a gente passou por isso. E eu senti na pele o que realmente acontece quando a gente quer vencer no grito. Quando a gente não busca um caminho e faz tudo, vamos dizer assim, na tora, né? Tipo assim, eu vou dominar você por bem ou por mal. Como se a gente estivesse lidando com aquele tempo antigo, que era tudo na violência. Não funciona. A gente afasta os nossos filhos de nós. E quando isso acontece no período da adolescência, alguém sabe me dizer para onde é que eles fogem? Dani colocou aqui. Muitas das vezes precisamos mudar para que possamos ser exemplos para os nossos filhos, porque somos espelho. Aí falou da história do grito. É bem assim, eu grito. Pois é, que atira a primeira pedra a mãe que nunca gritou, que nunca se exaltou com seu filho, né? É humano, é carnal que a gente erre, que a gente peque. Mas a gente não pode ficar prostrada, a gente não pode aceitar que isso é normal. Eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Não, mamães. Todos nós, cada um com um temperamento diferente, principalmente quem tem um temperamento mais quente, mais explosivo, um sanguíneo, um colérico, geralmente parece ser insuportável ouvir uma afronta, né? A gente pega fogo assim, a vontade logo é de agir. Mas a gente precisa lembrar que se a gente age com embate, a gente afasta os nossos filhos e a gente não consegue fazer com que eles reconheçam que estão errados. Porque eles reconhecerem o erro é um dos grandes passos para a conquista da obediência, tá certo? Então, mamães, bora lá o que mais que eu fazia de errado. Essa é uma grande questão. Meu filho me irritava e eu, vamos dizer assim, respondi à altura. E aquilo vira um embate, né? Muitas mamães me dizem o que fazer. Meu filho só quer estar na casa da avó, dos tios, enfim. Pense sobre isso que eu falei aqui. Será que ele tem buscado lá a aceitação, a paz e a tranquilidade que ele não encontra na sua casa, na casa dele? Quando eu disse aqui, quando a gente faz isso, que a gente se acostuma a falar assim, gritando, falar alvoroçado, falar logo mandando. Pense, se você estivesse num ambiente de trabalho, falando com o seu colega de trabalho, você falaria assim? A gente muitas vezes desrespeita muito os nossos filhos, não colocando eles num grau de superioridade,
mas a gente quer se impor no grito, no autoritarismo, e isso não vai fazer a gente alcançar o coração dos nossos filhos. Quando a gente age com grosseria, a gente afasta eles e coloca eles mais próximo de pessoas e de coisas que são perigosas para eles. Quando um adolescente, ele tem essa relação conflituosa em casa com os pais, para onde é que eles vão, minha gente? Me digam para onde vai um adolescente cheio de conflitos na cabeça, com a mãe que não entende ele. Eles vão procurar apoio nas amizades, às vezes nos vícios, que já estão aí, né? Muito fácil, acesso hoje em dia a jovens, a questão do álcool, cigarros, drogas, enfim. Hoje é algo que está globalizado no mundo. Então, enquanto você grita, enquanto você parte para o embate, enquanto você quer porque quer resolver a situação sem conversar, sem dialogar, sem mudar também a sua atitude, você está lançando o seu filho na cova dos leões. Então, o que eu estou falando aqui é muito sério e eu espero que vocês apliquem, que vocês entendam. Quando a gente diz assim, mas eu não posso deixar a Viviane que ele me domine. O que é que eu vou fazer então? A dica, anota aí. Eu quero que você pegue caneta e papel para você anotar essa dica que eu vou passar. Essa é uma dica de ouro, tá, minha gente? Presta atenção. Quem quiser anotar aí no celular. Essa é a grande chave do nosso método Conecta. A instrução, ela deve ocupar mais espaços do que a disciplina. Quando a gente gasta mais tempo, quando a gente investe mais tempo instruindo os nossos filhos, a gente perde muito menos tempo disciplinando. Vocês sabem o que é isso? Quando eu ensino a vocês que a gente deve, antes de dormir, ir lá com o filho, ler uma história, fazer uma oração, que inclusive no grupo do Telegram, quem quiser entrar ainda, o link tá na bio. Tem alguns áudios, alguns insights já, dicas de livros. Inclusive, você pode inventar uma história se você não tiver condição de comprar um livro. Na internet tem várias histórias gratuitas, eu já coloquei lá também no clube. Mas a questão é que se a gente não investir em instrução, não investir em tempo de conexão de qualidade, a gente não vai conseguir alcançar o coração deles. Lembrem do exemplo da internet. Se esse celular aqui que eu estou falando com vocês não tivesse conectado à internet, essa transmissão não seria capaz de chegar até você. Então, o seu filho é do mesmo jeito. Se ele não estiver conectado a você, você não terá poder de influenciá-lo. Porque uma pessoa que ela não se liga, não se vincula afetivamente com outra, aquela pessoa não tem importância. Então, tanto faz se é a mãe, se é uma pessoa qualquer. Tá certo? Então, não basta gerar o seu filho para ser mãe dele. Não basta ter nascido de você. Tanto é que existem mães de crianças que adotaram, não geraram no seu ventre, mas exercem a maternidade de forma brilhante. Então, assim, se esforçando, se dedicando para cultivar esse vínculo. Por quê? O vínculo é algo construído, tá certo? Então, bora lá que tem aqui mais alguns comentários, Dani. Tenho 30 anos, lembro que todo ano eu esperava a virada do ano para dar um abraço em minha mãe. Sempre quando chegava o grande dia, não acontecia, por ela ser muito bruta. Hoje, sempre que posso, viro criança. Brinco com meus filhos, beijo, tento ser diferente da minha mãe. Mas ainda sou muito bruta, mas estou aprendendo com essas lives e publicações. Ai, Dani, fico muito feliz que nós estamos sendo canal de bênção aí na sua vida. Realmente, deixar de ser algo que a gente foi a vida toda, que a gente aprendeu a ser, né? Muitas vezes a gente foi reprimido de demonstrar afeto de alguma forma. É estranho. E eu vou contar pra vocês uma dica, eu vou passar logo um segredo. Vou até colocar aqui que eu não tava nem... uma das minhas queixas era justamente isso, que eu dizia, uma criança que não se arrepende, uma criança que não demonstra afeto, isso não é preocupante? É. E aí eu colocando todas essas preocupações
E quando eu fui me avaliar, eu não costumava também chegar voluntariamente sem meu filho esperar e dar um beijo ou um abraço. Eu não costumava fazer isso depois que ele cresceu mais, né? Quando é pequenininho a gente faz isso costumeiramente. E aí, uma das atividades que a gente aplicou foi a hora do abraço. Sempre que Renato chega do trabalho, agora depois da pandemia tem que tomar um banho logo, aí depois a hora do abraço, para ver quem abraça primeiro. E esse ritual que a gente faz todos os dias quebrou um gelo muito grande, porque a gente muitas vezes espera do filho, principalmente aquele que já tá maiorzinho, que venha nos abraçar. Isso acontece também de manhã. A história de dar a benção, um beijo, bom dia, meu filho. Às vezes a gente tem vergonha ou se esquece mesmo. E a gente não percebe quando os nossos filhos estão bem ariscos com a gente. O quanto esses momentos quebram o gelo. Essa semana, inclusive, teve live. E no dia que teve live, quando terminou, que eu pensei, tá todo mundo dormindo. Quando eu olho, tava Pedro com um livro na mão, pão diário, esperando pra mim ler. E eu achei aquele tão lindo, porque é cansativo, é estressante, é tudo que você imaginar. Muitas vezes pra gente conseguir conquistar um hábito. Mas é tão bom e é tão gratificante quando a gente percebe que, mesmo quando a gente falha, eles já estão lá lembrando do hábito. Então, isso é um importantíssimo sinal de que a gente está conseguindo consolidar na mente deles esse padrão diferente. Essa coisa do abraço. Bora lá, Dani, vou passar uma tarefa para você. Faça essa brincadeira do abraço com seus filhos quando seu marido chegar. Ou em algum momento específico do dia, de manhã. Bom dia, meus amores. Abra a cortina assim, dando um bom dia bem caloroso. E um depoimento de uma pessoa que ela sofria violência quando era criança e a mãe dela era uma das piores violadoras do direito dela, né? Era uma mulher que tinha muitos problemas. E essa mulher, ela abria a cortina do quarto já gritando e falando palavras de maldição sobre a filha. E ela adulta hoje, até hoje ela faz tratamento, mas ela sente, né, essa hora do dia, essa sensação ruim nessa hora do dia. Então que nós possamos lembrar e fazer momentos, seja na hora de dormir, vai ajeitar o filho, dá um beijo, ora com ele, ou seja num bom dia. Se você tiver muita vergonha de demonstrar, né, essa coisa do afeto, né, às vezes a gente tem a questão de não ter esses hábitos. Mas eu convido você hoje a quebrar, né? Se você quer alcançar o coração do seu filho, você precisa dar um passo para frente. Hoje no post eu coloquei, quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele não removeu a pedra, né? Ele disse, removam a pedra. Alguém removeu. Então que nós possamos ser essa pessoa que remove a pedra, a mãe que remove essa barreira que existe entre o nosso filho e nós. Um cafuné, muitas vezes um dia que a gente senta para assistir um filme, alguma coisa, ter cuidado também com os filmes que assiste, mas ter momentos de comunhão, né? Geralmente eu não registro aqui esses momentos, muitos, mas em breve vou ter que botar, né? Que eu sei que vocês gostam, se inspiram. O momento do cafuné. Aqui é uma disputa. Os três querem o cafuné ao mesmo tempo. Os três querem o colo da mãe ao mesmo tempo. Mas que vocês também possam fazer isso. Porque é uma grande virada de chave. É quebrar esse gelo aí, tá certo? Através do abraço coletivo, do beijo na hora da chegada em casa. Bora lá, minha gente. Quais foram os resultados que eu alcancei? Que nós alcançamos na vida dos nossos filhos, especificamente do meu filho mais velho, que me trouxe a desenvolver o método Conecta, né? Nós conseguimos hoje conversar sem brigar. Hoje, eu não vou dizer que alcancei a perfeição, porque nós não vamos alcançar isso. Mas hoje eu posso dizer com certeza a todas vocês, mamães, que eu encontrei o caminho. Eu encontrei o caminho que eu tanto busquei, né? Hoje eu não preciso mais gritar com meu filho para que ele me obedeça.
Hoje o meu filho coopera nas atividades em casa, vocês já sabem disso, que vocês acompanham aí, de vez em quando eu coloco no story. Hoje ele desenvolveu um senso de responsabilidade, inclusive com os estudos dele, que era o contrário. Eu morria, perdia a paciência, dava vontade de rasgar os cadernos quando eu via ele sem querer estudar. E isso mudou quando eu comecei a descobrir esse passo a passo, essas atitudes que iriam me fazer mudar. E quais foram as maiores conquistas, né? Essa do diálogo, a nossa relação se tornou muito mais respeitosa, né? E como eu digo aqui, essa questão relacional, eu tô falando bem especificamente eu como mãe e meu filho, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente que fica muito próximo do filho, a gente se desgasta muitas vezes diferente do pai, né? Meu marido, quando chegava, dizia, fala duas palavras, rapidamente a situação, parece que chegou a autoridade máxima. Rapidamente a criança obedece. E com a gente não acontecia isso como mãe. Então, minha gente, me digam se isso não é relacional. É relacional. Muitas vezes a criança ela atribui a você essa birra, né? Por isso que o meu conteúdo aqui é voltado para mulheres e mães. Porque eu sei que o que a gente vive é muito específico nosso, tá certo? Então, bora lá, mamães. Nós conseguimos alcançar essa convivência respeitosa, sem gritos. Ele coopera nas atividades de casa, tem autonomia nos estudos, no sono, na alimentação, na higiene, né? Em relação a comer, não tem recusa alimentar, porque tudo isso vai sendo construído no processo educativo, né? Tem a independência nos estudos, de parar momentos de leitura, mesmo sem ser dia de prova. Então, tudo isso é incentivado e é construído nesse processo que a gente sintetizou também no Conecta, tá? Compreende a importância da organização, identifica bem as próprias emoções. Essa foi uma grande questão e que a gente também vai trazer no método Conecta, que as crianças elas precisam identificar quando elas estão com raiva, quando elas estão tristes, quando elas estão felizes demais. Porque o que é que acontece? Muitas vezes acontece episódios principalmente quem tem muitos irmãos, né? Acontece quedas justamente naqueles momentos de grande euforia. Ou seja, a criança ela tá tão feliz, que ela tá tão estabanada que de repente acontece queda, machucão, empurrão. Então assim, quando a gente conhece bem os nossos filhos, a gente sabe identificar as emoções que eles estão sentindo. E aí de longe você já diz, meu filho, você tá muito feliz hoje, né? Tô, mamãe, tô. Ou você tá com muita raiva, meu filho. Tô, mamãe, estou com muita raiva. Então, o que é que a gente faz quando tá com muita raiva? Né? Então, você conduzir aquela emoção, você faz com que a criança tenha consciência do que ela sente, sem negar e tomar uma decisão assertiva naquela situação. Porque, inclusive, o livro O Cérebro da Criança, o autor fala, né, da questão neurocientífica, de que o nosso cérebro, ele não consegue funcionar bem quando nós estamos em momentos de crise. Então, é como uma pessoa alcoolizada, é a mesma coisa de uma pessoa muito irada, muito fora de si. O cérebro dela não vai conseguir ter atitudes racionais, ela não vai conseguir pensar direito. Então, por isso que é totalmente em vão quando a gente briga com os nossos filhos, que eles estão com raiva, gritando, desesperados. Não vão entender. Você vai sair por errada. Eles vão se afastar de você. O ideal é esperar que a birra passe, acalmar a criança, dizer que não pode, segurar. Pronto, passou a raiva, vamos conversar, meu filho. O que foi que aconteceu? Por que você ficou daquele jeito, né? Então, toda essa condução, ela precisa ser de forma que você entenda e descubra a causa. Porque se você ficar debatendo sem saber onde vai chegar, você tá perdendo seu tempo. Tá certo? É só estresse. Então, minha gente, demonstra afeto e cuidado com os irmãos, tem senso de responsabilidade. Tudo isso foi fruto dessa conexão profunda que, inclusive, hoje está inaugurando aqui o método Conecta. Ou seja, todas essas descobertas, todos esses resultados que nós tivemos,
eles também podem ser aplicados a você, à sua família, aos seus filhos. Então, mamães, existem várias questões que são específicas de cada família. Hoje eu não tenho como abrir aqui a câmera, os comentários, para atender os casos de vocês de forma individual. Mas nós podemos fazer isso sim, por meio do nosso método Conecta. Como é que vai funcionar o método Conecta? As consultorias do nosso método, elas serão de forma online, certo? Nesse primeiro momento, nós vamos fazer um levantamento junto com a família para diagnosticar qual a grande questão e descobrir a causa, tá? Então, mamães, quando eu falo aqui, hoje eu passei diversas dicas para vocês aí, que vocês aplicando, vocês já vão ter resultados, tá certo? Mas se você quer um passo a passo completo e personalizado para a sua família, você precisa entrar em contato comigo para que a gente faça, desenvolva esse plano de ação. E aí eu vou passar atividades específicas para você, para o seu filho, para o seu cônjuge ou o pai da criança, porque muitas vezes acontece do pai da criança não morar, né, na mesma casa da criança, às vezes separados, mas a gente vai fazer esse plano de ação. A gente vai passar atividades. Não é nada difícil, são atividades práticas que vocês vão facilmente conseguir colocar em ação, caso vocês estejam comprometidas a mudar a realidade da vida da família de vocês, tá certo? Então, quem quiser saber mais sobre o método Conecta, eu vou colocar o número do WhatsApp na minha bio, assim que terminar essa live. E quem quiser pode entrar em contato comigo, tá? Para que a gente possa passar para vocês a questão de valores, condições de pagamento, certo? De antemão, nós estamos já colocando uma super promoção, né? Não é nem promoção, vamos dizer promoção, porque isso é algo tão valioso que promoção parece uma coisa fraca, né? E quando eu digo assim, hoje eu vou dar um super bônus, né? Nesse início, aqui no digital, um super bônus para aquelas mamães que nos acompanham. E nós teremos desconto para essa primeira turma, tá certo? Então, esse acompanhamento será feito individualmente. Serão 3 passos, 3 reuniões. Cada reunião será de 2 horas com a família ou com a mãe especificamente, se ela assim quiser. Eu diretamente, com os mais de 10 anos de experiência aí que venho acumulados no acompanhamento a famílias, juntamente com a minha experiência como mãe de gêmeos, mais um, né, mãe de 3, eu vou ter o maior prazer em estar lhe orientando para que a gente faça um levantamento, diagnosticando qual tem sido o seu maior problema em relação à obediência do seu filho. Muitas vezes nem você sabe onde está a questão, você só sabe que está insuportável, mas você não sabe exatamente do que se trata. Então, essa consultoria é para você que precisa ter esse direcionamento e não sabe onde encontrar. Então, nós iremos fazer um levantamento desses dados da sua família, vamos lhe ouvir, fazer uma escuta qualificada para que a gente possa identificar e mapear as atividades, que as atividades, como vocês sabem que eu gosto de coisa prática, não gosto só de teoria, eu gosto de que as coisas aconteçam, porque mais importante do que saber é a gente fazer aquilo que a gente sabe. Então, se a gente tem uma teoria, se a gente acredita, mas a gente não consegue colocar em prática, então a gente precisa de ajuda. E eu vou ajudar vocês a colocar em prática essas atividades com os filhos de vocês ou o filho de vocês, caso seja só um, para que vocês tenham resultados, venham conquistar a obediência deles e venham melhorar essa convivência aí na sua casa, tá? Então, os 3 encontros, eles serão planejados, agendados de acordo com a sua disponibilidade de horário. E nós iremos, ao final dos 3 encontros, fazer essa avaliação. E eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. O que eu estou aqui apresentando para vocês é um caminho. Quem sabe para onde ir nunca vai errar o alvo. Então, quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. E eu não estou aqui para apresentar qualquer caminho. Eu estou aqui para apresentar um caminho que vai te ajudar a conduzir os seus filhos numa educação de valores, de virtudes e preparar o coração dele também para a vida eterna. Porque nós sabemos que essa vida é uma passagem. Se a gente não nos preparar para conhecer aquele que está acima de nós,
aquele que nos criou. Então, todo o nosso trabalho aqui nessa vida é vão. Então, não é a obediência pela obediência, tá, mamães? É muito mais do que isso. É ver a sua família unida, é ver a sua família conectada, é ver a sua família feliz aqui na terra e preparada para viver uma plenitude com Deus, tá certo? Então, quem tiver mais interesse em saber detalhes sobre a consultoria, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou colocar o link na bio agora, tá? E a gente tá preparando uma arte bem bonita para colocar aí o nosso portfólio também de outros serviços que nós desenvolvemos no offline, né? Aqui na região de Campina Grande, na Paraíba, em eventos presenciais, palestras, acompanhamentos a escolas, instituições, assessorias e consultorias a equipes de profissionais que nós já desenvolvemos também aqui no presencial, tá certo? Então, nós vamos organizar todo esse portfólio para que a gente possa divulgar e você também possa divulgar, né, os nossos serviços aí na escola do seu filho, porque como a gente sabe, às vezes a gente gasta uma nota aí pagando mensalidade de escola e a gente sabe que mais do que o conteúdo pedagógico, a gente precisa também conduzir os nossos filhos com inteligência emocional e com toda essa questão que envolve as relações interpessoais, para que eles tenham uma vida tanto em casa feliz, como uma vida conectada com seus pais e na sociedade, que eles sejam exemplos, né, de bons cidadãos aí para o nosso mundo, fazendo diferença. Então, agradeço a todos vocês que participaram. Eu quero deixar aqui um espaço para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta, a Alzimar colocou aqui, muito proveitosa essa live, que Deus continue abençoando. Obrigada, Alzimar, fico muito feliz que você esteve aqui conosco. E manda aí lembrança pra Luana. Luana que tem, tá, vocês estão de baby, né? Estão de parabéns com a bebezinha aí. E já sabe como é, né? A gente já começa com o bebê pequenininho, já vamos se inteirando sobre essas questões de obediência, porque a gente sabe que logo, logo cresce e a gente vai já conduzindo no caminho, tá bom? Então, mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acredito que todas as dúvidas já foram tiradas e qualquer detalhe a mais que você queira saber sobre a nossa consultoria, nós iremos falar diretamente com você pelo WhatsApp, tá bom? Então, mamães, agradeço, mamães e papais, né, por todo carinho, toda participação de vocês hoje aqui nessa live. E espero muito que vocês comecem a colocar em prática, coloquem em prática aí essas atividades que a gente colocou aqui, eu tenho certeza que vão fazer muita diferença na família de vocês e na vida de vocês. E caso queiram o meu acompanhamento diretamente personalizado para a família de vocês, podem me chamar no direct, tá bom? Será um prazer ajudar e acompanhar vocês. A Alzimar tá dizendo, ela fez 1 ano, que coisa linda, tá naquela fase maravilhosa de colocar dedo em tomada. É isso aí, mamãe e papai, aproveitem, papariquem bastante sua bebê e vá aprendendo, porque em breve a gente já vai conduzindo desde pequeno, porque quando cresce, a gente com certeza vai estar bem mais aliviado quando a gente inicia o mais cedo possível esse caminho da obediência dos nossos filhos, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho!